Abençoados, você sabia que o Satanás de Ananias e Safira eram os desejos materialistas deles e não uma criatura, como ensina os evangélicos? E o tema do nosso estudo é: Satanás encheu o coração de Ananias e Safira. Satanás encheu o coração de Ananias e Safira. Abençoados, quantos aprenderam nas religiões, principalmente a evangélica, que Satanás entra nas pessoas e te seduz ao erro? Mas esse ensino contradiz o Evangelho de Cristo. O Evangelho diz que nós somos morada do Espírito Santo. O templo, a casa, a igreja de Deus. Como pode Satanás entrar na morada de Deus, uma vez que Deus não se associa ao erro? Esse é o nosso tema de hoje. Vou ter que ir no contexto dessa história para os abençoados poderem entender a verdade desse assunto. Amém? Vamos começar aqui em Atos 4, vou ler do 1 até o 4. E começa assim: E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em nome de Yahshua a ressurreição entre os mortos. Eles não queriam, os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo, eles fizeram uma investida contra os apóstolos. Eles não queriam que eles pregassem em nome de Yahshua, não ensinassem ao povo ali a ressurreição dos mortos em nome de Yahshua. Amém? E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Deixaram eles passando ali a noite na prisão para ver no outro dia seguinte o que fariam com eles. Porém, os que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens de quase 5.000 pessoas. Eram muitas pessoas. Então, eles acabaram libertando eles com medo da ressurgência desse povo. Atos 4, 34, 37. Não havia, pois, entre eles necessitados alguns, porque todos os que possuíam herdades são heranças, são coisas que poderia vender, como diz aqui, ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Eles queriam ajudar os apóstolos nas suas caminhadas. Por isso estavam vendendo os seus bens, para ajudar os apóstolos nas suas caminhadas, que eles precisavam, comer, precisavam, se locomover, do local para o outro, Então eles ajudavam, se ajuntaram, aquele povo todo que gostou do que eles estavam anunciando, se juntaram para ajudar os apóstolos e todos aqueles que estavam indo com eles. E partiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Cada um tinha suas necessidades e eles começaram a
repartir os seus bens a cada um. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Abençoados, eles prometeram ao Espírito Santo ajudar os apóstolos nas caminhadas evangelistas deles. O povo estava gostando da palavra, como disse, chegando a quase 5.000 pessoas. Então eles queriam ajudar os apóstolos. Esse é o segredo dessa história. Prometer ao Espírito Santo ajudar os apóstolos. Guarde isso para vocês poderem entender, né, essa história. Eles prometeram ao Espírito Santo ajudar os apóstolos. Porém, apareceu Ananias e Safira na história. E a história em Atos 5, do 1 até o 5, vai falar a respeito de Ananias e Safira. O que aconteceu com esse casal? Atos 5, do 1 até o 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Subtraiu uma parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E a mulher dele também sabia do que ele havia feito. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eles retiveram, subtraíram para si uma parte do valor vendido. Estão entendendo? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesseis parte do preço da herdade? Estão entendendo, abençoados? Ananias e Safira intentaram a mentir, a enganar o Espírito Santo. Quem é esse Satanás que encheu o coração de Ananias e sua mulher? O desígnio do coração deles, suas espertezas, suas avarezas, suas astúcias, suas faltas de responsabilidade, suas faltas de temor a Deus. Todos prometeram ao Espírito Santo ajudar os apóstolos. E Ananias e Safira também prometeram. Amém? Mas estavam tentando mentir ao Espírito Santo. E ao ser registrado em Mateus 12, 30 a 32, diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Ananias e Safira blasfemou contra o Espírito Santo quando mentiram para os apóstolos. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, Yahushua, Jesus, lhe será perdoado. Yahushua aqui, o Filho do Homem, Yahushua homem, Yahushua corpo físico, Yahushua matéria. Qualquer um que falar-se contra o homem Yahushua, o homem Jesus, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo é Deus dentro de Yahushua.
O que fala contra o Espírito Santo está falando contra Deus. E não lhe será perdoado nem neste século em que eles estavam, nem no futuro. Esse foi o mal que aconteceu com Ananias e Safira, sua mulher. O mal foi esse: tentar mentir para Deus, para o Espírito Santo. E Pedro já tinha advertido eles contra isso. Em Atos 5, 4, 5, Pedro diz: guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? A herança era deles. Eles não eram obrigados a dar nada. Mas o problema é que eles prometeram, e mentiram ao Espírito Santo. Isso resultou em blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o que diz Pedro: porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Não mentiste para nós, apóstolos, mas mentiste para Deus. Isso Pedro estava querendo dizer. O problema de Ananias não era dar ou não dar sua herança, era dele. Ele dava ou não dava, era dele. Ninguém obrigou a ele a dar nada. O problema é prometer ao Espírito Santo. A astúcia de prometer e depois tentar mentir para o Espírito Santo resultou em blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos 5, 7 a 10. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Ela diz portanto, mentiroso. E Pedro diz: por que é que entre vós, entre ela e Ananias, o seu esposo, vos concertaste para tentar ao Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Meus senhores, está claro aqui, que o Satanás que encheu o coração de Ananias e sua mulher Safira era o desígnio mal dos corações deles, as astúcias intentadas contra o Espírito Santo. Amém? Não há uma criatura espiritual maligna de Satanás, o diabo, entrando nas pessoas, como é ensinado no sistema evangélico, mas um desígnio humano maléfico. Estou fazendo esse estudo sobre o tema Satanás. Eu estou fazendo uma série de estudos, e quem está me acompanhando já viu que já fiz bastante estudo disso, Esse não é o último ainda, mas logo acabaremos com essa série de estudo, porque eu já estou vendo que já está mais que provado que Satanás, o diabo, não é uma criatura espiritual maligna como ensina o sistema religioso, mas ações humanas, ações de índoles maléficas humanas. Igual aqui a astúcia, a mentira,
a falta de temor a Deus de Ananias e Safira, tentando mentir ao Espírito Santo. E Pedro disse: você não está mentindo para os homens, mas para Deus. Por que fizeste isso no seu coração? Por que deixaste isso acontecer no seu coração? Por que deixou esse mal, Satanás, representando aqui o mal, o adversário da verdade, o opositor da verdade, por que deixou esse sentimento agir em seu coração, mentindo ao Espírito Santo? Se não quisesse dar, não daria. A herança é sua. Mas prometeu o Espírito Santo e tentou mentir, blasfemando contra o Espírito Santo. Esse é o Satanás que intentou Ananias e Safira. Não uma criatura espiritual, maléfica, que entrou em Ananias e tentou, contra o Espírito Santo. Não, mas os desejos malignos humanos deles. Amém? Espero que tenha entendido aí. Acompanhe todos os outros estudos. Estou fazendo estudos desde o Antigo Testamento, e logo terminaremos essa série de estudo. Eu estou aqui em Atos e vem alguns mais por aí para mostrar para o abençoado. Estou fazendo uma varredura na Bíblia para mostrar para o abençoado que esses Satanás são desígnios humanos. Em todos os estudos que eu fiz até agora, não achei nenhuma criatura espiritual maléfica como é ensinado no sistema religioso, principalmente evangélico. Amém? Não existe. É falácia religiosa. Fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.